E foi na construção naval que eu encontrei minha grande paixão por produção. E daí, a direção do estaleiro, né, o conselho do estaleiro tomou uma decisão de mudar o formato de gestão. E eu percebia que existia uma distância muito grande dos conhecimentos que a gente recebia lá no nível de gestão e tinha que passar para colher resultados no nível operacional, no chão de fábrica. O estaleiro com 11 mil funcionários, para entregar o primeiro navio, 5 anos. Depois que nós mudamos a filosofia de produção, passamos a entregar 3 navios por ano, detalhe, com menos de 5 mil pessoas trabalhando. Boa noite, amigos. Boa noite a todos conectados na Web TV Visão e Resgate. Eu já estou iniciando o nosso programa Zona da Mata em Foco. Hoje recebendo o grande amigo e parceiro Wallace Durães. Ele tem uma empresa de consultoria e olha só que legal. O Wallace criou um método de produção simples, MPS. Esse método de produção foi criado idealizado através do método Toyota de produção. Ele vai falar um pouquinho mais para nós sobre isso. Wallace, uma boa noite. A todos vocês que estão conectados aí, muito boa noite. Muito obrigado por mais uma vez aí acompanhar o nosso amigo Pastor Franklin aí, Web TV Visão e Resgate, e todas as páginas que estão conectados aí, a todos vocês. Eu já vi aqui o Devair José, meu amigo Devair José do Temperos Lara, lá de Ervalha, já está conectado. E com certeza daqui a pouco teremos muito mais gente, muito mais amigos, muito mais pessoas conectadas, viu, Wallace? Preste atenção, daqui a pouco nós vamos ter gente lá de Zurique nos acompanhando, nós vamos ter gente de Salvador, de todo o Brasil, e tenho certeza que será de muita valia para todos nós empreendedores, esse bate-papo com você e com o pastor Franklin. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade de participar com vocês. Tudo ótimo. Primeiramente, boa noite a todos conectados. Muito obrigado, eu fico muito grato aí pela oportunidade, pastor Franklin, pelo convite, e estar participando aqui ao lado do Claudio Omir, esse grande empresário aí da região, lutador, batalhador aí, e que vem tentando buscar fazer a diferença através do empreendedorismo. Boa noite a todos, né? Aí, boa noite também, o Wallace. Seja bem-vindo aí, Claudio Omir, o Wallace. E a primeira vez que está conosco, mas vai ser a primeira de muitas vezes aqui, se Deus quiser. Tá bom, meu querido? Claudio Omir também já é da casa, está sempre conosco, nos auxiliando aqui no programa Zona da Mata em Pauta. Vocês são todos bem-vindos. Aquele abraço a todos que estão conosco. E já peço a você que compartilhe, marque os amigos. Marina Paiva, boa noite a todos. Muito obrigado a cada um que está chegando aí, tanto pela Voz e Vez, Claudio Omir da Meira Inocas e também pela Web TV Visão e Resgate. E para você que está no YouTube, aquele abraço. Você que está no site também da TV Visão Resgate.noar24horas.com.br. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Claudio Omir, fique à vontade. O Wallace também, aqui vocês estão em casa. Vamos aprender um pouquinho, pastor, sobre gestão, sobre programação de produção. E eu quero, o Wallace Durães. Que você, hein? Durães, é isso aí. Durães. Quero que você nos explique um pouquinho sobre o que é esse MPS. Então, vamos lá. Vou começar explicando um pouco sobre a minha história, que através da minha história a gente vai entender o surgimento do MPS. Ainda muito jovem, eu tive a oportunidade de sair de Cataguases para buscar, né, uma situação mais confortável financeiramente falando, uma vez que aos 19 anos eu já era pai, e
E como em Minas Gerais, né, no interior de Minas, o sonho de todo rapaz é sair para poder trabalhar e ter melhores condições, né? E comigo não foi diferente. Fui trabalhar no setor óleo e gás e fui sem formação, fui para trabalhar como ajudante industrial. E quando eu já estava trabalhando no setor óleo e gás, eu encontrei uma dificuldade muito grande, que era a questão da qualificação, né? Normalmente, o pessoal ia com curso técnico ou com nível superior para essa área, e daí o caminho ficava menos tortuoso, né, para conseguir alcançar alguns objetivos de posições dentro do sistema, né, dentro da hierarquia. E eu, então, comecei a entender que precisava buscar mais conhecimento, e daí fui me profissionalizando em algumas áreas dentro do setor óleo e gás. Mais especificamente, eu migrei para a área da qualidade dentro do setor óleo e gás, e depois, na sequência, eu tive uma nova oportunidade, um novo desafio, que era trabalhar na construção naval. E foi na construção naval que eu encontrei minha grande paixão por produção. Eu fui trabalhar em um estaleiro que vivia um momento muito complicado, um momento de crise, com um problema econômico muito grave, e a gente vivia com muita incerteza, né, se a gente estaria trabalhando no mês seguinte ou não. E daí a direção do estaleiro, né, o conselho do estaleiro tomou uma decisão de mudar o formato de gestão. Foi quando eu conheci um presidente que mudou a minha vida praticamente, porque ele me deu a oportunidade de aprender algo novo em relação à produção, e que foi o Arro Burnham. E quando o Arro De qual empresa que era, Wallace? Era o Estaleiro Atlântico Sul, lá em Pernambuco. E quando o Arro trouxe a filosofia, o Arro é um presidente oriundo da indústria automobilística, especializado no sistema Toyota de produção. E o desafio do Arro foi colocar dentro da indústria naval o conceito de produção enxuta, né? Que é a mesma coisa que o sistema Toyota de produção, né? O Lean Manufacturing, produção enxuta, da maneira que preferi colocar. Então, o Arro trouxe essa filosofia de vida. Eu costumo dizer que quando você migra para trabalhar com produção enxuta, é muito mais do que um sistema de produção adotado, é uma filosofia de vida, porque daí tu precisa mudar a cultura industrial. Então, quando o Arro trouxe isso para o estaleiro, eu tive a grata oportunidade de começar ali a me desenvolver, a me especializar dentro do sistema Toyota de produção. E junto com o nível de conhecimento, o nível de informação que eu fui absorvendo e me qualificando dentro da corporação, as oportunidades vieram juntos, né? Então, quando fui para o estaleiro, eu ocupava o cargo de coordenador de controle de qualidade, e depois eu tive a oportunidade de gerenciar a produção, nessa nova filosofia, né, de produção dentro do estaleiro. E então, dentro daquele universo, eu tinha vários funcionários, né, que trabalhavam comigo, que eram ali da região, não tinham grau superior, não tinham curso técnico, e eu percebia que existia uma distância muito grande dos conhecimentos que a gente recebia lá no nível de gestão e tinha que passar para colher resultados no nível operacional, no chão de fábrica. Quando eu comecei a perceber que precisava de uma tradução daquela linguagem que a gente recebia de informação lá no nível gerencial, para que os colaboradores que estavam na ponta da produção tivessem clareza do que a gente estava recebendo e do que a gente precisava fazer para alcançar grandes resultados, eu tive a iniciativa de traduzir
para uma linguagem muito mais simples, para uma roupagem mais clara e simples que fizesse com que todos que trabalhassem comigo tivessem a oportunidade de ter o conhecimento e aplicar na prática aquelas ações que iam levar a gente para outro patamar. Quero que você repete, por favor, esse prazo que existia para a construção de um navio e depois da implantação desse processo, como que ficou? Isso é muito importante para que todos os nossos espectadores aí, né, os nossos internautas possam entender do que nós estamos falando. Só para ter uma ideia, vamos lá. O estaleiro com 11 mil funcionários, nós tivemos, para entregar o primeiro navio, 5 anos. O segundo navio, 3 anos e meio. Depois que nós mudamos a cultura industrial, mudamos a filosofia de produção, passamos a entregar 3 navios por ano, detalhe, com menos de 5 mil pessoas trabalhando. Que loucura! Que loucura! Então, vocês diminuíram para 50% dos funcionários e quadriplicaram a produção, é isso? É isso, porém, não é só isso. Tem um fator muito importante nisso. Nós diminuímos os índices de acidente, nós melhoramos o turnover, né, que é a rotatividade de profissionais dentro da empresa. Nós conseguimos elevar o nível de conhecimento de todos os funcionários no estaleiro. Nós conseguimos fazer com que todos os funcionários tivessem uma condição financeira diferente dentro da corporação, porque isso foi exatamente uma injeção direta na produtividade. Então, assim, é muito mais do que só aumentar a produtividade. Tem a questão do bem-estar no ambiente de trabalho, tem a questão de trabalhar de maneira mais bem planejada, de uma produção em fluxo mais cadenciada, que traz mais liberdade para exercer gestão e diminuir conflitos e atritos dentro do dia a dia, que a gente sabe que dentro de indústria é algo que tem que ser levado em consideração, e a gente passa mais tempo na indústria do que em casa, né? Então, precisa ser bom lá também. Na verdade, a gente passa muito mais tempo com um colega de trabalho do que com a esposa. Verdade. Né? A gente chega em casa, às vezes o tempo que a gente tem para conversar é 1 hora, 2 horas, e com um colega de trabalho, muitas vezes, a gente conversa 8 horas por dia. Verdade. Né? E final de semana tem os hobbies, tem os corre-corre, então isso é um fato. Né? E melhorar esse relacionamento, que deve fazer parte desse trabalho, é extremamente interessante. Né? Sim. Mas esse MPS, ele é baseado em quê? O que é o princípio ativo dele? O que é a primeira ação que vocês impõem ou treinam dentro da empresa? Você pode entrar um pouquinho nesse mérito ou não? Posso, claro, é um prazer. Vamos lá. Primeiro vamos fazer um exercício, todos nós aqui. Quando a gente está aqui em Minas, né? Vamos lá, nós, mineiros aqui, comedor de queijo, nós estamos aqui e a gente está com vontade de passear na praia, que mineiro gosta de praia, né? Gosta de praia. Dúvida. Então, nós não temos praia, mas a gente gosta de ir. Então, é o seguinte, o que a gente faz? Vamos supor, vamos lá para o Rio de Janeiro e a gente vai dirigindo. Primeira ação que a gente faz, entra no carro, se a gente não conhece o caminho da praia que a gente marca o ponto onde a gente está, né? Na verdade, o GPS já faz isso, e a gente marca o ponto de chegada, aonde a gente quer chegar. E o GPS traça esse caminho, e daí o nosso farol só ilumina ali, sei lá, 100 metros, né? Vamos colocar assim, 100 metros. Mas com a claridade de 100 metros e seguindo o traçado do GPS, a gente chega lá na praia. E detalhe, chega na hora que o GPS marcou, chega com a quantidade de tempo, com a quantidade de quilômetro percorrido. Então, às vezes, é uma variação muito pequena. No MPS não é diferente. Como foi criado o MPS? O MPS ele tem 4 pilares principais.
que é teoria das restrições, que foi desenvolvida por Goddard, e a teoria das restrições eu utilizo dentro do MPS como uma maneira de priorização. O que fazer, por onde começar a fazer. O segundo pilar, não menos importante, o pilar do 5S, que é 5 sensos japoneses, que foi criado no Japão com o objetivo de ensinar organização. Então, a gente falou de priorização, falou de organização. O próximo passo, o próximo pilar é o Lean Manufacturing, que quer dizer produção enxuta. É aprender a atacar desperdícios existentes dentro da indústria, dentro de qualquer processo de produção. E daí colher os grandes resultados de aumento de produtividade. E o quarto pilar são as ferramentas que eu simplifiquei através de ferramentas baseadas em ferramentas da qualidade, otimizando toda a estrutura desses outros 3 pilares para conseguir obter os resultados que o MPS prega, né? Detalhe, sem gastar R$1 com compra de equipamentos ou com compra de máquinas e outros tipos de investimento dessa natureza. Somente trabalhando com foco em desenvolver pessoas e alinhar processos. É um método que eu criei com o objetivo de fazer com que um engenheiro de produção, um gestor de produção, um empresário que está tendo dificuldades com produção, consiga absorver essa informação e consiga passar para os seus funcionários, a fim de que seus funcionários consigam trabalhar de uma maneira diferente, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais confortável, mais assertiva e alcançando grandes resultados para a companhia. Muito bom isso aí, extremamente interessante. E uma outra pergunta, qual o tamanho da empresa ou o número de funcionários viabilizaria uma consultoria da sua empresa, Wallace? Olha, eu já prestei consultoria para empresas com 3 funcionários e já prestei consultorias para empresas com 3.000 funcionários. Só para ter uma ideia. O MPS, eu costumo brincar com o meu pessoal, que é o seguinte: se você quiser testar o MPS dentro de casa, pode pegar lá na hora que a patroa for fazer o arroz, o feijão, for fazer o almoço, treina a patroa no MPS que tu vai ver o resultado lá. O MPS não tem barreiras para tipo de produto, para tipo de negócio, não existe barreiras, não existe limite de pessoas. Eu posso usar o MPS para escritório, eu posso usar o MPS para linha de produção, eu posso usar o MPS para obras, eu posso usar o MPS para qualquer tipo de atividade que exista produção. Que, na verdade, todo tipo de atividade é um tipo de produção. Tá vendo, pastor? Como é que é interessante hoje, na verdade, o empreendedorismo, né? Uma das dicas de ser um grande e um bom empreendedor é buscar técnicas e tecnologias. E o MPS, o Wallace Durães, é um exemplo disso, de técnicas de produtividade. Técnicas que são praticadas na nossa empresa, na nossa produção, e que aumentam e muito a produtividade. Isso é muito interessante. Eu quero que você... Pode falar, pastor. Isso aí me lembrou muito. Eu trabalhei com logística até outubro na área de transportes e eu acabo trabalhando com produção, que eu tinha que montar a carga e botar na produção. Então, para saber o caminhão que ia chegar, eu fiz alguns cursos, né? E eu me lembrei do chá, né? É aquele conhecimento, habilidade e atitude, né? Tem a ver com produção e com o PCP, que é o Plano Controle de Produção. É você se organizar, né? É uma organização, às vezes você tem uma equipe de 10 e com 6 talvez você faria o que a equipe de 10 faz, você faria com 6 pessoas, com um controle melhor, às vezes com
com mais... a produção chega até a aumentar, né? Você fez me lembrar o PCP. As fábricas usam muito, Claudio, a figura do PCP, e num dos cursos que eu fiz falava sobre o chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Claudio, prossiga. Muito bom isso aí. Eu já apliquei vários treinamentos, inclusive, eu lembro há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, eu contratei um treinador lá de Vitória. Ele implantou o PIC, que é o Programa de Integração do Comprometimento do Funcionário. São regras de treinamentos muito interessantes e que é necessário. E eu quero aqui continuar comentando. Olha só, Wallace, eu não falei com você? O Idelson Barroso. Boa noite, Claudio. Estamos conectados direto de Coimbra, em Portugal. Olha que legal. E agora também a Lúcia Quinente da Silva. Boa noite, de Zurique, está na Tocaia, lá de Zurique, na Suíça. Uma pergunta, isso teria alguma coisa a ver com o treinamento de liderança, com coach, ou é muito mais complexo? Na verdade, é o seguinte, não é mais complexo, até porque MPS, Método de Produção Simples, tudo que eu construí dentro desse método foi exatamente com o objetivo de simplificar e descomplexar a ferramenta, né? Então, assim, eu não tenho complexidade dentro desse método. Dentro desse método tem muito conceito. E daí, se tu fala comigo, Wallace, mas o nível de conceito é um nível para preparar os meus líderes, os líderes dentro da operação? É exatamente isso. Esse método, ele consegue fazer com que o líder consiga entender qual que é o caminho que ele deve seguir para alcançar os melhores resultados. O líder consegue, através do MPS, enxergar qual é a melhor rota. A melhor rota de ataque, a melhor rota de defesa. Então, como o MPS ele trabalha na questão da organização, de desenho dos processos, de desenvolver as pessoas, todos os líderes que entram dentro do treinamento, eles saem do outro lado, quando termina a imersão no método, eles saem mais completos e mais líderes. Muito interessante, muito interessante. Então, existe também, mesmo que online, um trabalho de imersão onde esses líderes ficam por um período realmente focados nesse trabalho? Existe essa imersão? A imersão é total. Só para ter uma ideia, o MPS ele tem uma lógica de relação entre prática e teórica, que é o seguinte, 80% do curso é prático, 20% do curso é teórico. E essa prática é feita pelos líderes que estão ali participando do treinamento, do desenvolvimento. E todos trabalhando juntos, todos desenvolvendo juntos, e todos trabalhando como time, como equipe. E eu venho andando aí em vários projetos dentro e fora do país e consigo te afirmar que nós sofremos o mal do século aí, o mal do ego, né? Então, tipo assim, tem muita gente que tá com vontade de mandar fazer, mas não quer fazer. E o MPS quebra todos esses bloqueios. Para começar, todo mundo que entra tem que fazer, todo mundo tem que participar, todo mundo tem que deixar o ego de lado, tem que abrir a mente, abrir o coração e ser parceiro, ser time, e tem que jogar, né, aquele joguinho lá da praia, lá, né, aquele com a bolinha lá, né? Tem 2 jogos diferentes, né? Tem o tênis, né, que é um jogador de um lado, o outro do outro, e a máxima é fazer o oponente não pegar a bolinha. E tem o jogo lá de praia, né, o frescobol lá, o gol é quando o outro consegue tacar a bolinha. Então, no nosso sistema é esse, é um jogo onde todo mundo vai jogar de maneira igualitária e vamos sempre estar buscando na mesma direção,
E o MPS tem essa capacidade de transformar as pessoas e transformar os processos e alcançar grandes resultados. Graças a Deus, tem muitos clientes aí que já não conseguem ver mais a produção, já não conseguem ver mais o seu negócio sem a utilização do MPS. Muito interessante, muito bom, o Wallace. Pastor, é com você aí, para a gente já estamos caminhando para o final da nossa entrevista. E o que eu estou olhando, Claudiomir, através dessa conversa com o Wallace, é que hoje, na verdade, as pessoas têm que investir em conhecimento. Que antigamente, que às vezes a pessoa acha, Wallace, para montar uma empresa é só ter dinheiro, né? Ter dinheiro, sim, mas é preciso de outras coisas também. Investir em treinamento, né? Capacitar os funcionários. E o funcionário compreender que ele faz parte, né, de uma engrenagem. Né? É uma engrenagem. Se um setor for mal, afeta todos os outros setores. Todos os outros setores. E o trabalho que você faz é um trabalho de suma importância. Ainda tem muitas empresas, as empresas de menor porte, inclusive, ela às vezes acha que investir, né, na verdade, gastar com consultoria, eles têm como gasto, né? E o Claudiomir foi bem claro que não é gasto, isso é investimento, né? Investimento. Eu, às vezes, eu faço investimento em cursos no setor que eu estou mexendo agora, que é de comunicação, né? A gente tem que investir o quê? Em tecnologia, investir em conhecimento, e eu tenho investido muito em conhecimento para poder estar aqui. E às vezes eu converso com alguns amigos, Wallace, eu não sei se esse é o caso, né? Você vê que esses empresários de pequeno porte, eles estão abrindo a mente para consultoria, para investir em conhecimento. Você já está vendo um crescimento? Pastor, assim, foi de grande valia o posicionamento do senhor, a pergunta do senhor. E eu acho que vai ficar bastante oportuno esse momento pela resposta que eu tenho para o senhor. Olha, ainda empresários de pequeno e médio porte têm muita dificuldade de entender o valor de receber orientação de fora. Por quê? Normalmente, os empresários de pequeno e médio porte foram eles que construíram o negócio deles. E muitas das vezes, o Claudiomir, né, história de empreendedor, começou lá fazendo tudo dentro da empresa dele. É muito difícil um cara vir de fora e dar um conselho para o empresário que está 20 anos fazendo aquilo e ele achar que é relevante, porque normalmente o empresário pensa assim: cara, eu sei tudo, eu comecei esse negócio aqui, eu construí tudo isso aqui, como é que esse cara que nunca fez isso aqui na vida vai chegar agora e vai falar para mim, querer me ensinar como fazer? Complicado, né? Infelizmente, 90% dos empresários ou mais tem esse bloqueio. E eu não os culpo. Exatamente porque não está inserido dentro do contexto, dentro da nossa programação mental, o conceito de receber ajuda nos nossos negócios. Normalmente, como que nós fazemos quando a gente empreende? A gente monta uma empresa, gera todas as energias naquele negócio para poder ser bem-sucedido e esconde todos os recursos que nós temos para o concorrente não descobrir, não vender, não ganhar mais dinheiro do que a gente, ou não fazer com que a gente não tenha sucesso econômico no negócio. E os tempos mudaram. Só para ter uma ideia. Hoje, qualquer criança que não sabe falar, não sabe ler, não sabe escrever, pega um smartphone e abre o que quer assistir. Meu neto, com 5 anos, abre e baixa o aplicativo que ele quer. Eu quero jogar o joguinho e tal. Meu filho, mas você não sabe escrever, mas eu sei falar. É isso aí. Os tempos mudaram e para o empreendedor não é diferente. Então, eu respondo para o senhor que os empresários de pequeno e médio porte ainda não estão enxergando dessa maneira. E esse é o meu desafio, através do MPS. O meu desafio é exatamente mostrar que existe a possibilidade
de fazer o que eu fazia nas grandes empresas que se atentaram por isso e investiram milhões e milhões para que nós pudéssemos ter esse conhecimento e aplicar isso dentro das linhas de produção e ser mais competitivo no mercado. E agora, conforme diz, né, o velho ditado, né, eu cansei de colocar a azeitona na empada do pessoal lá de cima, né? Agora eu quero ajudar o pessoal aqui do nosso ambiente, né? Os empresários de pequeno e médio porte. Quero fazer com que exista, sim, uma perspectiva de desenvolvimento de liderança nas empresas pequenas. Nós podemos, sim, fazer os nossos líderes da região, da própria cidade, nós podemos, sim, não ter que trazer pessoas de fora para poder ganhar os melhores salários dentro das nossas empresas. Nós podemos. Agora, isso só vem através da educação, isso só vem através de método, isso só vem através de investimento na coisa certa, no foco nas pessoas, no desenvolver processo. Eu não sou o cara mais adequado para você me chamar para tomar a decisão de comprar uma máquina, mas eu sou o cara mais indicado para você chamar, para me convidar, para montarmos uma estratégia de desenvolver pessoas e fazer com que eles produzam melhor do que as máquinas. Muito bom, muito bom. Parabéns. Obrigado, obrigado. Pastor, é com você. É muito interessante a sua resposta, Wallace, porque eu percebo isso, né? Eu percebo isso, às vezes eu pago alguns cursos aqui e já me perguntaram assim, mas você está jogando dinheiro fora com isso? Porque às vezes a pessoa, porque conhecimento você não pega ele com as mãos, né? Como eu estou pegando essa chave aqui, o conhecimento não é isso. E às vezes as pessoas valorizam muito aquilo que eles pegam com a mão, né? Quando você investe em conhecimento e quando você pega isso e vai para um grupo de pessoas... Sabedoria. Isso, porque imagina bem, você pega uma pessoa importante adquirir conhecimento. Quando você consegue passar, aí entra o seu caso, né, da mentoria, aí vem da sua consultoria, você pega um grupo de pessoas, né, que estão bitoladas a fazer de um jeito e convence essas pessoas de uma forma melhor. E aquelas pessoas que adquirem esse conhecimento começam a produzir melhor. E depois que a gente aprende, é como um cego, viu, Claudio? O cego, quando ele começa a ver, ele vê tudo que ele não via antes, né? Assim é quando a gente aprende com esses cursos, né? Eu já fiz alguns, e vou dizer para você, você está de parabéns aí em passar aquilo que você adquiriu de conhecimento para outras pessoas, porque isso também é qualidade, viu, Wallace? Porque tem pessoas que adquirem conhecimento, mas não querem ensinar para o outro, fica com medo de alguém tomar o lugar dele, né? Completamente, isso precisa acontecer, né? Isso é necessário. Só para ter uma ideia, as pessoas que normalmente passam 15, 20 anos no mesmo cargo e reclamando que não teve a oportunidade de ser promovido, foi só por uma coisa. 95% dos casos. Porque não preparou o substituto. Só por isso. Verdade. E aí o empresário não quer perder. E se ele não vê que tem um substituto preparado para assumir aquele posto, ele não vai subir aquele funcionário. Então, assim, muito bem colocado, pastor. Tem até, o Wallace, tem até aquela história, você já deve até contar ela, não sei se você deve conhecer aquela história que eu ouvi em vários cursos, né? Daquele cara que trabalhava com o cara lá na importação, o cara trabalhava lá e 20 anos, não tinha uma sala, não tinha nada, ele ajudou a fundar a empresa, né? Aí entrou um funcionário novo lá, e com 6 meses o cara já tinha sala, telefone, secretária, e ficou revoltado, Claudio. Olha, eu estou 20 anos aqui e o senhor não gosta de mim, o cara chegou com 6 meses aqui, o senhor já deu tudo que eu nunca tive e tal, né? Aí um dia o patrão viu ele aborrecido, chamou ele, né? E falou com ele assim, ó, atracou o navio aí, vai lá para mim, ver o que ele trouxe, onde ele veio, vai lá ver para mim lá esse navio lá. E o cara trabalhava com importação e exportação. Aí o camarada foi lá, falou, o navio chegou de tal país, né? Ah, tá carregado de quê? Ih, não perguntou. Aí correu lá de novo, Claudio, ó, tá carregado de café, né? Aí começou, qual a qualidade do café, né, tal.
Aí não sabia, foi lá umas 5 vezes para trazer a resposta. Aí eu falei, beleza, gastou quase o dia inteiro. Aí falou, agora vem cá, fica caladinho, fica aqui do meu lado. Aí foi lá na sala do cara, né? Do cara que já tinha sala e tudo, né? Falou assim, ó, chegou o navio no porto aqui, ó. Chegou o navio no porto aqui. E eu queria saber, né, esse navio, de onde ele procede, e tal. Aí o camarada já estava com tudo pronto lá. Falou, patrão, inclusive eu já ia falar com você que eu já estou negociando, porque o navio veio de tal país carregado de café, eu já pesquisei o mercado, o senhor pode comprar porque vai faltar no mercado, eu já estou com a cotação para o senhor aqui. Aí ele olhou para o funcionário de 20 anos e falou assim, patrão, não me manda embora, pelo amor de Deus, deixa eu aqui. O cara viu a incapacidade dele, ô Claudio Almeida. Isso infelizmente é uma grande verdade. Ó, tem aqui, só pedir licença para vocês, tem aqui no chat perguntando, o Johnny Oliveira, perguntando se o MPS é aplicável também na área de confecção. Então, o John Nelson é um cliente aí que eu tenho também, é um grande amigo, amigo primeiro, depois cliente. A gente vem também fazendo trabalho em confecção com ele e a gente tem alcançado grandes resultados aí, tem sido muito bacana. Um grande abraço aí para o John Nelson, para a turma, para o Pereira, para a galera boa aí do empreendedorismo online aí em Cataguases aí. Show de bola, meu irmão. Quero agradecer aqui também Paulo César Amorim, meu amigo Paulo César Amorim, do Rio de Janeiro. Boa noite, meu amigo Claudio Almeida, uma bela entrevista, abraços em todos. O Henrique Magno, excelente matéria de hoje do programa. E o Johnny Oliveira está parabenizando a todos nós aí. Pastor, é com você aí o encerramento. É isso aí, eu quero agradecer você, Claudio Almeida, agradecer o Wallace por essa aula aqui, né, de experiência para nós, a todos os nossos internautas que estão nos assistindo aí em todas as plataformas. Quero agradecer a todos que estão conosco até agora. Quero agradecer a você, o Claudio Almeida, depois o Wallace, viu? O Wallace primeiro. As suas considerações finais, Wallace. Pessoal, foi um prazer. A gente falando sobre empreendedorismo e produção, quando apaixonados por empreendedorismo se encontram, sempre é bastante produtivo. Quero agradecer o carinho de todos que nos acompanharam nessa jornada aí e dizer que, para mim, é sempre um motivo de grande prazer conhecer perguntas novas, esclarecer dúvidas e falar sobre negócios e sobre capacitação e desenvolvimento das pessoas. Eu acredito, abaixo de Deus, na solução aí da nossa situação socioeconômica no nosso país. Eu acredito em duas coisas bastante preciosas na minha visão. Educação para desenvolver pessoas e o empreendedorismo. Os dois caminhos que eu acredito que pode fazer a diferença, que fez a diferença nos grandes países e com o nosso não será diferente. Tenho certeza absoluta que colheremos bons frutos. Obrigado, Wallace. Muito obrigado. Parabéns pelo empreendedorismo e muito mais. Parabéns pela sabedoria, né? Como conhecemos em Provérbios, escrito por Salomão, que foi o homem mais rico e mais feliz da história da humanidade, e ele conseguiu isso tudo, porque com 16 anos Deus perguntou o que ele queria e ele pediu sabedoria. Então isso aí é o princípio da nossa felicidade, é o princípio do nosso sucesso, e é nos aproximando de pessoas como você, como tantos outros, como o pastor, com mídias, com divulgações, é que a gente consegue aproximar de pessoas que têm valor, que é o mais importante, não pessoas que têm preço. Obrigado, pastor, obrigado, Wallace, obrigado a todos vocês. Vamos compartilhar, por favor, esse programa, que é extremamente importante para que possamos conhecer mais sobre o sucesso de muitos. Que Deus nos abençoe sempre.